Para começar, a gente andou pesquisando sobre sua vida e tal. E antes a gente viu em uma das outras entrevistas que você fez que você se intitula antes de tudo palmeirense, depois Mauro Betting e por último jornalista. Isso. Eu queria que você me definisse cada um desses conceitos, mas eu vou dar uma burladinha no começo, porque do Palmeiras eu vou perguntar depois. Então, primeiramente, quem é Mauro Betting? Cara, é um sujeito de muita sorte, muito feliz, mesmo jornalista e mesmo palmeirense. O palmeirense é corneteiro, a gente é meio negativo, a gente é meio pessimista, a gente não morre de medo de cantar gol antes, vitória antes, título antes. É característica. Mas quem que é o Mauro Betti? Assim, eu vou tentar, dentro do possível, falar por mim, né? Como a gente fala pra caramba, como jornalista, tal, comunicador, enfim, e fiz curso de Direito também. O mais torto possível, mas fiz de direito. E sou neto de jornalista, sou filho de jornalista. Minha mãe não é jornalista, mas trabalha como jornalista. Meu irmão não é jornalista, mas trabalha como jornalista. A mãe dos meus filhos é jornalista. Meus padrinhos são jornalistas, meus primos são... É um saco, né? Minha família tem uns 30, 40, meu caçula é jornalista. Meu mais velho faz documentário, faz cinema, também faz, não deixa de ser uma das áreas do jornalismo que eu também faço. Já dirigi 4 documentários, estou produzindo mais um monte. Então, Mauro Betti é um cara muito feliz. E eu fico feliz quando as pessoas percebem essa minha felicidade. E para mim é natural. Eu estou meio por baixo, estou feliz. Estou meio por cima, estou bastante feliz. E adoro espraiar essa felicidade. Sou um cara positivo, para cima, otimista, mesmo palmeirense, mesmo jornalista, mesmo brasileiro. E tento fazer isso, tento agregar. Mas agora, se você me perguntar o que você mais gosta que as pessoas gostariam que lembrassem de mim, essa coisa que para mim é natural, de ser um cara brincalhão, bem-humorado, o que não significa dizer um humorista, nem engraçado, sou apenas bem-humorado. Mas eu diria que eu gosto que as pessoas me entendam como um cara esforçado. Eu digo que eu ainda demoro até na terapia para entender isso, mas eu acho que eu faço por merecer, digamos, essa felicidade, essa sorte que eu tenho, que eu sou muito esforçado. Eu prefiro mostrar que eu sou esforçado. Você é um cara inteligente? Sou. Fala muito? Falo. Escreve bem? Escrevo. Trabalho em um monte de lugar? Trabalho. Mas por quê? Porque eu sou esforçado. Mais do que eu sou inteligente, eu tenho QI, já tive QI no sentido de quem indica, né? Meu próprio pai na área, no jornalismo. Mas eu sou um cara esforçado e nos últimos anos, aí, de uma maneira bem jogando confete em mim, bem com a cabotina, eu gosto quando as pessoas falam para mim que eu sou generoso. Eu acho que você falar, eu sou um cara generoso, já mostra que você não é muito generoso, você já mostra meio um certo ego e tal. Mas eu pego dali, pego daqui, eu vejo que eu tento agregar. Aliás, as tantas coisas que eu faço como escritor de 23 livros e escrevendo mais outros 10, diretor de 4 documentários, curador do Museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé, trabalho na TV, na Rádio Bandeirantes, no SBT, na TNT Esportes, no Nosso Palestra, no It's a Go, no Futebol, faço comentário do eFootball desde 2010, um monte de coisa que eu faço. E tem gente que trabalha muito mais e melhor do que eu, mas em tantas coisas na minha área, acho que não tem no país. Eu só faço isso porque eu trabalho com muita gente. E eu trabalho com muita gente que me ajuda demais, por óbvio, mas eu acho que eu também eventualmente ajudo um pouquinho. E até as pessoas que eu não trabalho, eu sou um cara que eu gosto de agregar, eu gosto de citar, eu gosto de levantar a bola. Alguns vão falar, passador de pano, essa bobagem que se fala hoje. Você não enaltece mais do que você deveria, você até bajula as pessoas. Eu acho que nunca vai ser demais você falar bem das pessoas ou querer o melhor delas. O ruim, e isso acontece muito no jornalismo e na minha área também, no jornalismo esportivo, tá 5-0 pro time porque não tá 6, é uma porcaria, o adversário que é ruim. Não, é tentar buscar as melhores coisas das pessoas. E eu, como cidadão e sobretudo como jornalista, o meu mote é buscar a melhor versão possível dos fatos. Então, desde a busca da melhor versão, que não é verdade, seria muita pretensão nossa de buscar essa verdade, e é buscar o que há de positivo. Tá negativo, às vezes é escancarado, é claro. O que é positivo, às vezes você precisa buscar algo lá além. E além de ser um cara, digamos, feliz e esforçado, eu posso dizer, e fico muito feliz, eu sou um apaixonado. Apaixonado pela vida. Eu trabalho muito, mas para mim não desgasta, porque é algo absolutamente gostoso que eu faço. O meu próximo livro, que é o livro da biografia do Zico de 70, às vezes eu faço de madrugada, cansado, eventualmente sim, mas tô vendo o Zico, tô lendo coisas que eu vi, tô sabendo, conversando com gente maravilhosa, histórias que eu não vivenciei, histórias que eu presenciei revisitando, é maravilhoso, né? Eu que sou apaixonado por futebol, mas ainda mais por música, eu gosto mais de música do que de futebol. E ambas eu sou um perna de pau. Eu só tenho um goleiro razoável, mas não sei tocar nem campainha. Mas eu sou alucinado por música, eu escuto música enquanto trabalho, enquanto faço aquilo que é bom, enquanto faço jogo, faço programa. Pra você ter uma ideia, em 22, aquele levantamento que o Spotify faz,
eu ouvi música pelo aplicativo mais do que 99,5% da população brasileira. Eu ouvi 3.838 artistas diferentes. Eu ouvi música durante 105 mil horas, que dá mais ou menos 70 dias ouvindo música. E ao mesmo tempo ouvindo e fazendo playlist durante transmissão, durante o jogo, escrevendo livro, fazendo documentário. Então a minha vida é música e futebol. Então, digamos, eu não jogo por música, não mesmo, mas eu sou um cara feliz por ter tudo isso, essas paixões que se transformaram em trabalho. Porque, inclusive, dos meus 23 livros, eu tenho, junto com o Alexandre Petilo, a biografia do Ira e do Nazi. Junto com o Leandro e a mim, eu fiz junto com o próprio Luiz Thunderbird a biografia dele. Quero fazer outros projetos, inclusive na loja onde eu estou aqui, a Retrogu Arena, que vocês estão gravando, que é algo que eu estou fazendo há alguns meses. Uma loja de camisa retrô, como é que eu estou vestindo, já fazendo jabá, já dando uma de Milton Neves. Mas assim, eu faço um monte de coisa porque eu adoro fazer o que eu faço. E bom, trabalho, bagagem não falta. E aí a outra pergunta, e o que é ser jornalista? É buscar a melhor versão possível dos fatos, nem sempre consegui. Ficar em cima do muro bet mesmo. Não é só característica pessoal, eu acho que é um dever como jornalista e cidadão, porque em cima do muro você vê os vários lados da questão. Eu tenho um lado. Eu sou um palmeirense, assumidamente há 33 anos como jornalista. Eu sou um cara de esquerda, centro, não centro-esquerda, ainda mais nesse país de centro deplorável. Eu prefiro falar que eu sou de esquerda. Eu sou um cara de esquerda. Eu sou, para um cara de esquerda, talvez um pouco conservador em costumes, o que não significa dizer que eu abomine ou reprove as pessoas. Eu sou um cara que preza pela liberdade, mas sobretudo pela responsabilidade. Eu posso pensar alguma coisa, mas eu tenho que pensar antes de falar, porque para mim quem fala o que pensa não pensa no que fala. Não só como jornalista, não só responsabilidade, porque você pode causar um detrimento a alguém, você pode ser processado, não é por isso. É como a sinceridade, para mim, não necessariamente é uma virtude. É uma característica e eu acho que você tem que buscá-la, mas tem que saber o timing. Por exemplo, minha mulher chega, amor, eu tô gorda. Tá. Vou estar sendo, digamos, fiel ao fato? Posso ser. Estou sendo empata, estou sendo respeitoso e para mim vai jogar contra? Vai. Pai, olha que lindo meu desenho desse carro. Filho, você nunca vai ser o Van Gogh. Isso aqui parece uma jaguatirica, não parece um carro, e se eu fosse você, ia fazer outra coisa na vida. Estarei sendo verdadeiro? Sim. Estarei sendo empata, respeitoso, humanamente inteligente? Não. Então, assim, há momentos, e no jornalismo também. Eu sou primeiro uma pessoa, depois sou jornalista. Tem grandes colegas, ídolos e amigos que são primeiro jornalistas e depois são pessoas. Eu acho que eles não são boas pessoas por conta disso e acabam não sendo bons jornalistas. Porque jornalismo é comunicação. E é, sobretudo, fazer algo que eu não estou fazendo agora, que é ouvir. Estou falando pra caramba, como eu falo sempre. É ouvir o outro lado. Saber a versão da outra pessoa. E isso, lamentavelmente, a gente não acerta. A gente fica defecando regra o tempo inteiro, a gente fica impondo a nossa opinião, a gente fica deformando a opinião alheia e a gente não consegue fazer o outro lado, que é fundamental. Eu acho que um dos grandes problemas, inclusive, da dicotomia, da polarização que a gente vive em vários campos do Brasil, é que as pessoas torcem para políticos, torcem para partidos, como eu torço para o Palmeiras. Eu posso, como palmeirense, virar e falar com aquele que é supostamente o pior jogador da história do Palmeiras, o Darinta, e falar: Darinta foi melhor que o Beckenbauer. Não é. Mas na política é isso. Uma eleição é aquilo. Pô, o meu candidato é bandido, é ladrão, tá, mas ele é menos bandido, menos ladrão que o outro. E, na verdade, ele é um Dalai Lama misturado com Winston Churchill, misturado com Gandhi e com Mandela. Show. Não é. Você fala que é. Então, assim, a gente vive um momento de muitas dicotomias e muitas polarizações absolutamente que não cabem enquanto jornalista. E aí, para mim, o jornalismo é isso, é buscar a melhor versão possível dos fatos. Então, eu leio e acompanho quem eu não gosto, à direita, não vou ficar citando nomes, quem não gosta da minha esquerda, também não vou ficar citando nomes, à direita, por centro. Enfim, eu misturo muito a minha vida pessoal com a profissional, porque as coisas estão misturadas. Você está conversando com o Mauro Betti aqui, que embora eu prefira ser primeiro Palmeiras, depois Mauro Betti, depois jornalista, mas no fundo é um pacote só. Eu não fico com um crachá agora você está falando com o palmeirense, agora você está falando com o jornalista, você está falando com o cara de esquerda centro, você está falando com o cara que adora pizza, mas não pizza portuguesa, do cara que adora o YouTube, mas não gosta do Restart. Velho, eu posso até explanar, mas tenho que entender quem gosta do Restart. Não sei como, mas enfim, maldosa, né? Aliás, com todo respeito, que é outra bobagem que a gente fala, sobretudo na imprensa. Não, com todo respeito, quando você já vem com todo respeito, você já vai desrespeitar pra cacete. Mas enfim, eu acho que o jornalista tem que se despir de preconceitos, de conceitos pré-estabelecidos e ouvir. É fundamental a gente ler, fundamental a gente ouvir e debater. Eu acho deplorável que nós, coleguinhas, aqui não é um manual de autoatrapalho, nem uma imposição da minha parte, mas apenas uma pensata.
que a gente sai bloqueando à torto e sem o menor direito as pessoas que se manifestam contra a gente nas redes antissociais. Porque de repente a pessoa só está num debate. Por que eu posso defecar a regra e o cara não pode defecar ou pode até me xingar? Eu sei que cada um tem o seu limite. O meu talvez seja um limite um pouco amplo demais. Mas eu não bloqueio ninguém. Aliás, quando eu acho que alguém merece ser bloqueado, eu passo a seguir. É muito divertido porque daí eu sou bloqueado pela pessoa, muitas vezes. Mas assim, eu acho que o debate é necessário e é salutar, porque a comunicação... Eu não vou ficar defecando regra. Ah, mas o outro cara me xingou. Fala com ele, eventualmente silencia ou não dá a pelota, mas não cerceia o direito de liberdade dele. Todo mundo pode falar, desde que esteja a responsabilidade. O que não é o caso de um Monark, não é o caso do Rodrigo Constantino, não é o caso do Paulo Figueiredo, inclusive esses colegas meus da Jovem Pan, que exacerbam, e alguns são golpistas mesmo, alguns são absolutamente... Estou falando exatamente desses casos, mas se quiser, pode ser. Alguns são exatamente os tais dos sofômanos, que é um termo que eu gosto de usar. Sofômano é um cara que entende de tudo para ele e normalmente não sabe porra nenhuma. Então, outro termo que às vezes o pessoal usa bastante em resposta, pô, você é um apedeuta. O pessoal fala, tá me xingando? Primeiro, não vai abrir um dicionário, dá um Google aí. E o que é o apedeuta? O apedeuta é um ignorante, de uma maneira talvez um pouco mais culta. E não é problema em ser ignorante. Eu sou ignorante, por exemplo, em política búlgara. Eu sou ignorante, por exemplo, no Campeonato do Canadá. Eu sou ignorante a respeito de músicas boas do Restart. De novo, desnecessário falar do Restart, mas enfim. Mas enfim, não é problema ser ignorante. Aliás, é fundamental como cidadão e também como jornalista a gente ser um ignorante. Eu até participo, aliás, sou o cara que é mais vezes finalista, eu acho que talvez o maior vencedor do prêmio da Negócios da Comunicação, o prêmio especialistas da comunicação. Mesmo no SBT a gente costuma chamar os comentaristas especialistas. Eu não vou falar, não sou. Mas eu não sou. Ainda mais um negócio tão maluco como é futebol. Né? Até o Pelé, que é o Pelé, que está aqui, que é o desenho do gol de placa, que é a grande sacada do meu pai, Jomir Betting, de criar a expressão gol de placa para esse gol que está desenhado aqui para o meu parceiro Marco Souza, do Gols Ilustrados. Até o Pelé, que era o Pelé, não era tão Pelé quanto comentarista. Então, você vê, futebol cabe qualquer coisa. Não por acaso eu estou nessa há 33 anos. Bom, e entrando nesse mundo agora do jornalismo, minha pergunta, como é ser um betting? Mas antes de ser um betting, aliás, ainda mais do que ser um betting, como é ser um betting jornalista? Pois é, excelente questão, mais uma. Eu cresci com meu pai, eu tinha 5 anos de idade, isso é 72 para 73. Imagine, você não tem a menor ideia, seu pai nasceu em 1976, eu estou muito velho, cara. Mas enfim, em 72 eu tinha 5 anos de idade. Eu estava começando a lembrar das coisas. E eu ligava a TV Record, saiu James West, que era uma série bárbara dos anos 60 e 70, entrava meu pai para falar de economia. Ligava a Rádio Jovem Pan, meu pai de manhã falando de economia. Não lia, quer dizer, que eu estava aprendendo a ler, mas eu não lia o caderno de economia da Folha de São Paulo, mas todo dia tinha a coluna do meu pai, Notas Econômicas na Folha de São Paulo. E eu falei, que legal, né? Meu pai, né? E numa época que não é hoje que você está com o celular, que você está com a câmera, ou que você está em qualquer coisa, todo mundo está na televisão. Você grava um vídeo do teu cachorro está na televisão. Cada vez mais os jovens, quando vê televisão, vê num celular, vê num tablet, pode até ver na televisão, mas o YouTube é uma gravação dos pais. Então aquele fascínio que havia nos anos 70 da televisão, não tinha nem videocassete, era, nossa, sai o James West, entra o Patolino, entra o meu pai. Ó, que legal. Isso é meio fascinante, né? E aí eu sempre me imaginei querendo ser jornalista, né? E meu pai foi um dos primeiros multimídias, nem tinha o termo jornalista multimídia, meu pai já fazia tudo isso aí, e muito mais. Inclusive palestra, ele era um grande palestrino, como palmeirense, um grande palestrante também. E aí, para mim foi natural eu querer isso, de novo, meu avô, o pai da minha mãe também era, minha mãe começou a trabalhar como produtora do meu pai, primeiro na Bandeirantes, depois na TV Globo, então assim, para mim era natural, minha tia, minha madrinha, mãe de outros 2 jornalistas, a Graziella e o Eric, a Cecília Zioni também era repórter, editora depois da Folha de São Paulo, e da Folhinha, e depois foi de Estadinho. O primeiro texto que eu publiquei, aí por nepotismo mesmo, foi um texto que eu falei sobre futebol, que eu tinha 8 anos, para a Folhinha, que ela era editora. Eu preciso resgatar esse texto. Tá legalzinho, tá bonitinho, assim, por causa de 8 anos, né? Já sempre fui estudioso, sempre fui esforçado, né? Então, assim, para mim era natural ser jornalista. E nunca imaginei que eu não fosse outra coisa. Mas os meus pais, meu avô, falavam, mas faça outra faculdade também, que é bom para dar uma base. Eu queria fazer história, minha professora de história do Dante, querida Ana Maria, falou, não faça história.
então não vou fazer história. Pensei em fazer sociologia, meu pai era sociólogo, eu falei, não faço sociologia. Aí eu fiquei entre ciências sociais e direito, um monte de amigos meus do colégio, Dante Alighieri, iam fazer direito, falei, quer saber, eu vou fazer direito que ele é mais amplo. Aí fiz direito, meio torto, na São Francisco, fiz jornalismo na FIAN e na Casper Libero durante um mês, aí fiquei na FIAN, onde depois eu seria professor de jornalismo por 4 anos, porque era mais perto de casa e era mais conveniente. Em vez de levar quase 2 horas para ir voltar à noite para Casper Libero, eu levava nem 10 minutos ir de volta para a FIAN, que era perto de casa, então eu acabei fazendo FIAN. Mas enfim, fiz direito e jornalismo e sempre fiz aquilo que queria. Eu fiz direito para ter um embasamento cultural maior para fazer jornalismo. Nunca tive dúvida de que eu queria ser jornalista. Eu só tive uma dúvida, que se expressou nos meus primeiros anos de profissão, a partir de 87, quando comecei a trabalhar no jornalismo da TV Bandeirantes, é que eu não queria fazer futebol. Esporte, ou sobretudo futebol. Eu comecei como jornalista de política, depois comecei a fazer música, fiz um programa com o Kid Vino na Rádio Brasil 2000, escrevia sobre música na Folha da Tarde, era colaborador da revista Bis, do Grupo Abril de Música e tal, pela minha paixão pela música, mas não queria fazer futebol. Até que eu descambei no futebol em 1990, durante a Copa de 90, acabou a coluna que era para ser uma coluna só durante a Copa, eu era ainda repórter de política e escrevia sobre música no jornal, o colunista à época do jornal saiu, que era o Chico Lang, foi para a Gazeta Esportiva, abriu-se o espaço diário, os meus chefes falaram, você não quer continuar a coluna diária? Eu falei, vamos nós. E a coluna fez um sucesso, eu comecei a gostar, em um ano me convidaram para ser comentarista do Mesa Redonda da TV Gazeta, 2 meses depois para ser comentarista da Rádio Gazeta, e não teve jeito, eu fiquei no futebol. Eu dei muita sorte, fiquei muito jovem, 23 para 24 anos, eu comecei a ser colunista, nem repórter, né? Que era uma das coisas que meu pai falou. O único toque que meu pai falou, ó, se você quiser trabalhar como jornalista esportivo, você vai começar como repórter, como ele começou, vai cobrir treinos de clubes de não tão grandes assim, não vai ser uma carreira fácil, você vai trabalhar todo final de semana e não vai ser fácil. Falei, então vou fazer política. E aí acabei no futebol, dei muita sorte de novo, esforçado, com talento e tal, mas muita sorte, e fiz aquilo que a minha mãe nunca quis, que era ser jornalista. Quando ela viu que não tinha jeito e ia ser jornalista, ela falou, Mauro, ela é bem italianona, a dona Lucila, só me faz um favor, não vire jornalista esportivo. E eu, filho desnaturado que sou, há 33 anos eu sou jornalista esportivo. E aí, muito legal você comentar da sua família, uma família cheia de comunicadores, comentar da sua mãe e do seu pai. E assim, nascer filho do Joelmir e da Lucila já é um baita motivo de orgulho, uma honra, né? Até porque são dois profissionais competentes ali da comunicação. Mas eu penso que assim, isso poderia ser uma linha tênue na sua vida, né? Até que ponto esse orgulho, essa honra de ser filho dos dois se sobrepôs a virar uma pressão? Bem colocado. O meu primeiro dia de trabalho, 10 de março de 87, quando era estagiário da chefia de reportagem, da apuração da chefia de reportagem da TV Bandeirantes, foi mais fácil do que para a esmagadora maioria. Por quê? Porque eu era o Maurinho, filho do Jô e da Lu. Meus pais havia 2 anos, iriam completar 2 anos de TV Globo, mas eles haviam trabalhado 10 anos no Grupo Bandeirantes em rádio e televisão. Quase todas as pessoas com quem eu trabalhei diretamente na redação do jornalismo da TV Bandeirantes, quando eu comecei em março de 87, me conheciam por ser filho do Jô, da Lu e de festas em casa. Então assim, era aquele pirralho que desde os 9 anos frequentava o Grupo Bandeirantes, primeiro na Rádio Bandeirantes em 75, a partir de 77, quando meu pai também vai para a TV Bandeirantes, ele vai primeiro para a TV Bandeirantes em 75 e para a Rádio Bandeirantes em 77. Era o Fedelho que eles conheciam lá, um moleque pentelho lá, que de vez em quando eu ia na rádio, na TV e tal, e que era um estagiário, não foca, né? Um cara começando no jornalismo, estava no 2º ano, começando o 3º ano da FIA de jornalismo e também o 3º ano de Direito na USP, mas não sabia porra nenhuma. Então, para mim, foi muito fácil passar o crachá naquela terça-feira, 10 de março de 87, mas no momento que eu... Não era nem crachá, né? Mas no momento que eu passei pela catraca do Grupo Bandeirantes, onde eu estava ontem à noite, e isso sempre me emociona muito, eu passei a ser mais um, que eu tinha que provar não só o meu valor individual, mas honrar o sobrenome aqui do Betting, honrar a dona Lucila, que trabalhava com meu pai, e quem de fato entende de economia lá em casa é a minha mãe, né? Até hoje. Minha mãe ela ganhou o prêmio de melhor aluna do estado de São Paulo, da escola pública, né? Porque a escola pública era até melhor que a privada. Até porque meus avós não tinham dinheiro para pagar uma escola privada para ela. Ela teve, acho que nesse ano, foi o 3º, que hoje é o ensino médio, na época era o clássico, e na minha época era o ensino colegial, era o colegial. Ela teve, parece que, uma nota 9,5, o resto tudo 10, assim, um negócio absurdo. Então sempre fui esforçada, muito inteligente, muito talentosa, muito trabalhosa, a dona Lucila.
E eu me sentia no dever de tentar ser como ela, como ele e como meu avô, o seu Ângelo, que era o diretor da rádio, onde meus pais se conheceram. Meu pai deu golpe do baú. Meu pai casou com a filha do diretor da rádio, né, que é a minha mãe. Mas, como eu depois falava, minha mãe e meu avô também, o golpe do baú deu a gente o que a gente sabia do talento, além da pessoa que era o Joelmir, né? Mas, enfim. Então, a pressão existia desde março de 87 e estamos agora gravando em novembro de 2023 e ainda existe. Nesses meus 36 anos de ofício, 33 no jornalismo esportivo, eu ainda hoje me cobro. E sou cobrado. Meu pai morreu agora, vai completar dia 29, 11 anos, e tem gente ainda que fala que eu estou onde eu estou por causa do meu pai. Eu falo, olha, até onde eu sei, meu pai não está assombrando o Silvio Santos, não está assombrando o Johnny Saad, não está assombrando o pessoal, Dr. Warner lá da TNT Esportes, de todos os lugares que eu trabalho, ou que eu já trabalhei. Já trabalhei até para ele ter tido uma influência, mas eu acho que agora o pessoal me contrata mais para ser Mauro do que para ser Betting, ou o conjunto Mauro Betting. No começo, não. No começo eu sei que, pô, filho de Joelmir, o cara deve ser bom, né? Ou se ele já foi minimamente o que era o pai, beleza. Mas eu me impressiono mais do que o público fala isso, né? Inclusive, até você chega a comentar, né, que você até cogitou, no início da sua carreira, ser Mauro Zioni. Não Zioni, exatamente, Gustavo. Mas, ao mesmo tempo, meu avô era Ângelo Zioni, meu avô era um advogado, mas também um jornalista de filatelia. Ele foi até o fundador e presidente da Abrajof, Associação Brasileira de Jornalistas de Filatelia. Minha tia Cecília Zioni, que é irmã da minha mãe, casada com o irmão do meu pai, mãe do Eric e da Graziela Betting, também jornalistas, ela também é Zioni. Eu falei, quer saber, eu adoro o Zioni, mas eu quero honrar o Betting. Eu acho que eu me esforço o suficiente, posso ter talento, para estar não do nível dele, como eu estou aqui, mas estar do lado dele. Assim, eu sempre soube que meu pai era, desculpa a palavra, uma foda. Eu sempre soube que ele era um precursor, um gênio em muitas coisas no jornalismo de economia, um dos maiores nomes do jornalismo de economia, mas dá para dizer que é um dos maiores nomes da história do jornalismo, né? Se eu não fosse filho dele, eu já seria fã dele. E não só fã do jornalismo, mas fã da pessoa, da seriedade, da credibilidade, da genialidade, muitas vezes, do bom humor, da riqueza de raciocínio, do tirocínio, repito, do humor, e aí eu falo do humor também pelo que ele mostrava no ar e o que era ele também fora do ar, da simplicidade, da humildade dele. Um baita cara. Assim, eu sei que eu sou extremamente suspeito para falar dele, mas essa pressão, no fundo, acabou sendo positiva. Até hoje, eu falo, eu me esforço, talvez, cada vez mais, ou sempre bastante, para mostrar que eu estou do nível, não do nível dele. O que também foi legal. Eu sempre me achei, não inferior, mas assim, pô, é o cara se espelhar, vamos usar um exemplo futebolístico agora. Ele é o Messi, ele é o Cristiano, ele é o Haaland, ele é o Mbappé, seja quem for, mas é desse nível. E se alguém duvidar do filho aqui, é só ver o trabalho dele, é só ver quando ele morreu, o carinho e, sobretudo, o respeito que o Brasil deu. Nos ajudou muito como família, o carinho que as pessoas abraçaram meu pai na convalescência e, sobretudo, na morte. Eu demorei para chorar da morte do meu pai, porque eu acho também, até um tema de terapia, que foi tanta gente nos abraçando e abraçando a ele também, que eu acho que demorou para doer. Claro que já acho que doeu, mas demorou para doer. E uma coisa maluca sobre pressão também, que é assim, que o pessoal fala, pô, qual foi a tua grande reportagem, o seu grande furo jornalístico, aquela coisa que você nunca vai esquecer, justamente o que eu não queria, a inesquecível, que é dar a notícia da morte dele, naquela madrugada de 29 de novembro de 2012, eu estava lá na Rádio Bandeirantes, ele tinha tido, isso era uma quinta-feira de madrugada, ele tinha tido um AVC domingo pela manhã, uma semana depois do Palmeiras ser rebaixado, acho que tem a ver também, em 2012, o estado dele já era irreversível e a gente está se preparando para, enfim. Naquela quarta-feira, às 2 da tarde, o Albert Einstein publicou um boletim médico para a imprensa, dizendo que o estado dele pela primeira vez era irreversível. Era questão de horas, nem de dias, né? E aquela noite tinha o jogo da semifinal da Copa Sul-Americana entre São Paulo e a Universidade Católica. E naquela, aconteceu o boletim, o vice-presidente de São Paulo, João Paulo Jesus Lopes, me ligou, como ele me ligava direto, como é que teu pai, estou vendo? Eu falei, não, estamos bem. Pô. Ele falou, você vai comentar o jogo? Eu vou pela Rádio Bandeirantes com o Silvério, pô, vou te abraçar na cabine. Eu falei, obrigado, presidente, obrigado pela força e tal. Aí desliguei, eu pensei, cara, com todo respeito e carinho, até por isso que estou falando do São Paulo Futebol Clube, eu falei, eu não vou estar no Morumbi. Se o jogo fosse aliás, na época o Allianz Parque estava em obras, né, o Palestra Itália. Eu talvez fosse, mas num outro estádio que não é do nosso clube, não. Nem no Pacaembu, que é um estádio público, né? Por todo carinho e respeito mesmo, eu quero estar trabalhando, aliás, onde ele trabalhava. A gente trabalhava na época juntos na Rádio Bandeirantes, na TV Bandeirantes, e ele tinha acabado de trabalhar também, ele, no Band Esportes. A gente trabalhava no Grupo Bandeirantes, que é a nossa casa, a casa da família mesmo. E é perto de casa.
e é perto do estádio do Morumbi, e é perto do Albert Einstein, onde estava meu pai. Eu falei, qualquer coisa que acontecer, eu estou do lado. E é até mais fácil sair de um Morumbi lotado, é mais complicado do que sair da Rádio Bandeirantes e ir direto para o hospital. Então eu vou fazer o jogo da rádio até para me desanuviar a cabeça. Eu prefiro estar trabalhando, quando eu trabalho eu esqueço algumas coisas, às vezes até esqueço demais. E estou lá no ar, no momento que tinha acabado o jogo, São Paulo classificado e seria depois campeão da Sul-Americana em 12, o tal Milton Neves, querido amigo, brigando com outro querido amigo que é o Rogério Ceni. Na entrevista, eu junto, acho que era o Quesada, o Pretzel, o repórter lá, era o Quesada, o repórter lá segurando o microfone, conversando também. Aí nisso, no meio da briga da entrevista, liga o meu irmão para falar, meu irmão no hospital, foi, né? Aí, ok, eu falei, vou passar para o Milton Neves, ele dá a informação, porque não só estava morrendo meu pai, estava morrendo um colega nosso de trabalho, uma grande figura, Jomir Betting, comentarista da Rádio Bandeirantes, apresentador do Jornal da Band, enfim, queridão da casa, queridão também como pessoa. Aí eu falei, vou anunciar para o Milton e vou sair, né, por óbvio, né, até porque já estava acabando o nosso trabalho lá da transmissão na Rádio Bandeirantes. Quando eu peguei, eu falei, cara, eu estou bem, era irreversível, a gente tem, infelizmente, nessa hora, meio que torce para que a coisa seja mais rápida possível, menos dolorosa para todo mundo e sobretudo para meu pai. Mas eu falei, estou bem. À tarde eu tinha escrito um texto para o meu blog no Lancinete que não havia publicado, por óbvio. Eu falar disso mesmo, porque é uma coisa que, esse texto em si é uma coisa que faz até me admirar mais por você, porque, né, é muito complicado você ter como um dos maiores atos ali da sua carreira, o mais dolorido. Mais dolorido. Que foi dar essa notícia dele ao vivo e principalmente já, né, pela situação imaginar e até escrever um texto muito bonito, né? Obrigado. Então, como seria, né? Como é a sensação, na verdade, de ter esse tipo ato tão grandioso, mais importante, ser o mais... Esse é o negócio, o mais... Gustavo, foi até interessante que, assim, para mim foi meio que natural. Eu falei, bom, agora é o seguinte, eu não vou nem anunciar, o Milton acabou, eu ouvi o Rogério Ceni, o que você tem a dizer sobre isso? Aí eu dei uma pausa literalmente dramática para entrar no ar. O Milton estava no estúdio principal, eu estava no estúdio secundário que a gente fazia transmissão off-tube quando a gente não está no estádio. E a sensibilidade do Dennis Williams, o nosso operador de áudio naquela noite, na mesa da Rádio Bandeirantes, eu comecei a falar, eu comecei a ler o texto seco, assim, não falei nada. Meu pai, alguma coisa que eu não lembro exatamente até como eu começava o texto, mas eu comecei a ler o texto do blog que estava na minha tela do laptop para já no publicador do Lancinete, onde eu tinha o meu blog, para só dar não lembro como é que era publicar ou publish, sei lá qual que era o botão, mas eu fui ler o texto na página já do Lancinete, para quando eu acabasse de ler o texto, eu dava e o texto entraria no ar. Aí comecei a ler. Aí com muita sensibilidade, estava o hino de São Paulo classificado para a final da Sul-Americana, ele percebeu que eu estava falando do meu pai, ele foi dando um fade e emendando a versão do querido amigo meu, Marcos Klein, aquela versão de guitarra do hino do Palmeiras. Aí eu comecei a falar, ler o texto. Tem uma hora que o pessoal fala, puxa, não, Mauro, tem uma hora que você até se emocionou muito, você se perdeu, tal. Eu falei, não me perdi, eu perdi o texto. Jeitoso que eu sou, estava baixando o texto foi até o final. Eu tinha que voltar o texto até o ponto, fui dando um negócio. Ainda no finalzinho eu acrescentei mais algumas coisas, né? Porque eu estava ao vivo, uma coisa é um texto escrito, outra coisa é um texto ao vivo e tal. Bom, enfim, aí eu peguei e falei, né? Depois acho que durou uns 7 minutos mais ou menos de leitura, né? E falei que meu pai tinha partido 1 minuto de barulho pro meu pai e tal. Na hora que eu acabo de falar, já me liga direto o Johnny Saad, dono do Grupo Bandeirantes, é amigo do meu pai há muito tempo, né? Para dar as condolências e tal, perguntar como é que ia ser, onde ia ser o velório, enterro e tal, e eu falo. Logo depois me liga nosso chefe, Fernando Mitre, também para a mesma coisa, até para ver a organização, para já preparar a organização da Grupo Bandeirantes para acompanhar o velório, o enterro do meu pai e tal. E aí eu estou descendo, o Milton já tinha saído do ar, ele também não se aguentou, gostava muito de mim, gosta muito de mim, gostava do meu pai, então não conseguiu nem falar comigo. O pessoal veio me abraçando, eu fui descendo no segundo andar da Rádio Bandeirantes, aí eu desci pelo elevador, não lembro que eu desci, eu passava na frente de onde até hoje é o estúdio da Band News FM. Aí veio a Ellen Brown, que depois trabalharia comigo na Rádio Jovem Pan, me pegou, Mauro, você, desculpa, abraçou, tal, pode falar, claro, vamos nós, né? Entrei ao vivo, nisso o Céu Boris Casoy, que era colega do meu pai desde a Folha de São Paulo, passou, me viu saindo no Jornal da Noite, tinha acabado de dar notícia também, entrou lá, ficamos mais uma meia hora, uns 35 minutos e tal, aí saiu e eu fui para o hospital. Chego lá, minha mãe, meu irmão, aí estava o pessoal da imprensa já, como estava, daquela coisa tal, inclusive amigos do meu pai, tá, um cinegrafista até chorando tal, da Globo. A gente vai lá, eu dou uma pequena coletiva ali para eles, para falar sobre a morte dele, enfim. E aí, bom, e aí tem todo o enterro, foi um apoio
tanta gente, a própria Globo fez uma puta matéria gigantesca no Jornal Nacional. O Datena me liga logo depois, meu pai foi... Aí quando eu cheguei no hospital, eu soube que meu pai queria ser cremado, eu nem sabia disso. Tal. Aí teve o velório no cemitério Morumbi, ele foi cremado no hospital, no cemitério em Itapecerica da Serra, e na volta me liga o Datena. Já tinha falado com ele na rádio, na TV e tal, o Datena: Maurinho, como é que você tá? Tô bem, obrigado aí pelo apoio. Então, era isso que eu ia te falar. Você não quer participar do Brasil Urgente? O Brasil Urgente hoje vai ser inteiro teu pai. Eu falei: porra, tô bem, vamos. Entrei, fiquei no ar, tipo 1 hora e pouco e tal. Aí eu voltei para casa, tava toda a família reunida e tal. Eu havia me separado da mãe dos meus filhos havia 6 meses, né? E tava minha mulher maravilhosa, assim, o amor da minha vida comigo, tal, com os filhos dela. Meus filhos vieram, que estavam com a mãe, vieram para cá. A gente viu o Jornal da Band, foi inteiro do meu pai, Jornal Nacional, uma matéria de 4 minutos, enfim. E aí começaram a cair algumas fichas. Primeiro, eu tive, digamos, a coragem, o equilíbrio de contar no ar, na Rádio Bandeirantes, que um colega nosso, no caso meu pai, tinha morrido. Mas eu não teria tido essa coragem de contar para o Luca, meu mais velho, que na época tinha, em 2012 ele tinha 14 anos, e para o menor Gabriel, que tinha 11, que o avô dele tinha morrido. Eles souberam, evidentemente, quando eu falei, e aí começou a pipocar no Twitter, em redes sociais, a informação. A mãe deles, estava na casa da mãe deles, isso era 1h30 da manhã, eles tinham aula no dia seguinte, cedinho. Uma amiga quando eu comecei a falar, uma amiga, o namorado da amiga estava ouvindo, ligou para ela e ela não sabia, tem a mãe dos meus filhos, ela veio chorando, falar primeiro com o caçula, que sendo que o meu mais velho já estava sabendo pelo Twitter, que muita gente começou a mandar mensagem para ele. E aí, enfim, quando depois de fazer o Datena, depois do final, eu comecei no dia seguinte, quando me ligaram da Itália para falar como é que é dar a notícia da morte do seu pai. Eu comecei a falar: pô, é uma coisa maluca, né? E desde então eu tenho trabalhado isso, eu tenho terapia. Como é que é isso aí de falar? Eu falei: pô, foi. E eu nunca vou esquecer, na Copa de 14, eu chegando em Brasília para fazer um jogo Portugal e Gana pela Copa do Mundo. Muito de jornalista ali, né, do mundo inteiro, tal. Eu lembro direitinho, eram 2 jornalistas de Moçambique na minha frente, e logo depois a mulher, até sem olhar naquela correria, fazendo check-in no hotel em Brasília, ela fala: good morning. Eu falei: bom dia. Eu falei: tudo bem? Aí quando eu falo tudo bem, ela olha para mim, faz assim, e começa a chorar. Eu falei: tudo bem mesmo? Eu falei: não, Mauro, desculpa, vou te dizer o seguinte, eu não gosto de futebol, mas meu marido é um São Paulino fanático. Na época a gente morava em São Paulo, e ele estava ouvindo o jogo pela Rádio Bandeirantes, e ouvindo o pós-jogo quando você começou a falar do seu pai. Eu não te conhecia, não gosto de futebol, quando você foi falando do seu pai, eu comecei a chorar, e eu vou te mostrar. Ela me mostrou, ela tinha no celular a gravação, guardado, a gravação e o texto, uma notas lá. E aí eu comecei a ver até hoje, né, que é essa coisa, né, que coisa, tem muita gente que começou a me acompanhar a partir disso, né. Por exemplo, inclusive, 10 meses depois eu ganho pela primeira vez o meu Comunique-se, de melhor jornalista esportivo de mídia falada e também de impresso, eu ganhei os 2. E meu pai, aí minha mãe confidenciou depois que meu pai ficava puto, que meu pai também ganhava, né? Mas eu era sempre finalista desde 2006, mas nunca tinha ganhado até então. Meu pai morreu, meu pai falava ficar puto, ele falava que ele trocaria um prêmio desse, um deles, tantos que ele tem, pelo que você tem. E hoje, graças a Deus, eu tenho o mesmo número de prêmios que ele, né? E a gente, aí, um momento também cabotino, eu, o Eric Betti e o João Betti somos a família mais premiada do prêmio mais importante da história do jornalismo, que é o Comunique-se. E mais a Letícia, que é minha prima, teve pai de mãe, e ela foi finalista também uma vez. Então, assim, meu pai não pôde me ver, mas eu tenho certeza que todos esses prêmios que eu ganhei, e eu estou, pelo levantamento do portal dos jornalistas, eu sou um dos 3 jornalistas esportivos mais premiados da história, de toda a história do jornalismo. Isso também me faz bastante feliz, porque eu acho que eu me esforço também para conseguir fazer essas coisas, umas coisas você vê, legal, tá bacana e tal, mas qual é o teu maior prêmio? Justamente o que eu não queria. Qual é o teu maior furo? Justamente o que ninguém quer, a não ser a morte do próprio pai. E é um momento assim de muitos desafios, né? Até se desafiar a falar no ar, por exemplo, divulgar para a imprensa, todo o trabalho aparecer no Brasil Urgente, como você falou, e em todos esses momentos de desafios, até o futebol estava ligado em todos eles, né? Então, acho que o principal desafio que eu vou te perguntar agora é como foi se reerguer dessas 2 quedas assim na sua vida. Primeiro, a queda do seu time Palmeiras no dia 18 de novembro, né, com Volta Redonda contra o Flamengo. Isso. E no dia 29 de novembro, a partida do seu pai. Como foi isso? Cara, foi até no final do ano, meu filho, o caçula, falou: pô, belo ano, né?
pela ordem cronológica. Meus pais se separaram, o Palmeiras caiu, o Nono morreu. Eu falei, tem essas coisas. Mas eu ainda me acho um sortudo, eu acho um cara feliz. E assim, cara, bola pra frente. Assim, não é fácil, mas tantas outras pessoas passam por muito mais dificuldades, né? Eu sou um privilegiado de ter trabalhado com meu pai, aliás, falando sobre nepotismo, eu levei 17 anos para trabalhar diretamente com meu pai no Band Esportes, um programa que o canal criou pra gente, o Bet in Bet, né? O programa mais nepotista da TV brasileira, pai e filho trabalhando e falando sobre tudo e às vezes até sobre esporte. Então eu sou um privilegiado, né? Ao mesmo tempo que é dolorido anunciar a morte do próprio pai, mas pô, que privilégio ter um pai como ele, ter ele para sempre, né? Sempre no presente e no futuro, não só no passado. E privilégio a gente que o Grupo Bandeirantes nos deu da gente trabalhar durante tanto tempo juntos, né? Eu começo na Rádio Bandeirantes em dezembro de 2003, meu pai começa acho que em janeiro de 2004 a volta dele, saindo da Globo. E meu pai volta primeiro para a TV Bandeirantes em janeiro também de 2004, ou fevereiro de 2004, eu volto em setembro de 2004, e a gente começa em abril de 2004 juntos o Bet in Bet. Então assim, a gente ficou de 2004 a 2012 trabalhando juntos, não necessariamente ao mesmo tempo, né? Era até engraçado, durante a Copa de 2006 e 2010, às vezes eu participava do jornal Bandeirantes Gente, né? E às vezes estava lá o Zé Paulo, o Salomão, meu pai, e eu lá na Alemanha ou na África do Sul, e aí tinha uma interação, né? E aí era engraçado meu pai fazer um comentário, Mauro, não sei o que lá. E às vezes eu respondia, babo, às vezes de sacanagem, paiê, não o francês do Vasco, mas paiê, ou quando eu falava, não, Jô, não, desculpa, gente, desculpa, ouvintes, não consigo chamar meu pai de Jomir, né? Então, desculpa, amigos do jornal, gente, pai, babo, como a gente se chama e tal. Ou Nono, que desde que ele virou avô do meu Luca e depois do meu Gabriel, não conseguia falar Jomir, né? E era interessante o pessoal reagir quanto a isso de uma maneira legal, porque assim, que felicidade. Então, assim, foi. De novo, não foi tão difícil pelo carinho das pessoas. E eu me sinto, não gosto de usar o termo orgulhoso, mas eu me sinto, orgulhoso / feliz, por ter falado, cara, quer saber? Vamos pra cima, assim, não tem jeito, alguém vai ter que dar a notícia do meu pai, que seja eu, né? Mas ao mesmo tempo você vê, corajoso e tal. De novo, eu tive, digamos, a coragem, o discernimento, o equilíbrio de dar a notícia do meu pai ao vivo que ele morreu, mas eu não teria tido essa coragem de... Talvez eu juro, é inconsciente mesmo. Eu falar, é melhor eu falar aqui do que agora ligar para os meus filhos e falar que o avô morreu. E o que é pior, como eles estavam, a gente tinha separado havia 6 meses, nem isso, 5 meses, eles na casa da mãe deles, eu já tinha acabado de ficar noivo da minha mulher, minha segunda mulher, a Silvana, eu não ia até a casa deles a 1 da manhã, da mãe deles, não havia uma animosidade, mas não era o normal para falar que o avô deles tinha morrido, né? Até porque se eu não falasse, alguém ia falar. E aí alguém que estivesse ouvindo a Rádio Bandeirantes ia ligar para a mãe deles, enfim, eles iam acabar sabendo, né? Então, é uma coisa maluca, sim, não é o normal, não tem manual de redação para isso, mas não vou dizer que eu me orgulhe, mas ao mesmo tempo que eu falo também, gente, como a gente precisa ter uma humildade, é saber o nosso espaço na vida e na profissão. Qual é o teu maior furo? Dar notícia da morte do meu pai. Você quer isso? Não. Então, pra você ver como essas vitórias, todas elas são extremamente discutíveis, porque tem situações como essa. E aí, sobre o Palmeiras, como foi para se reerguer nesse... Assim, Cara, segundo baque, né? Pois é, já tinha caído em 2002, eu já trabalhava, eu nunca vou esquecer. Foi a vez que eu mais chorei pelo Palmeiras, foi em 2002. Eu estava na TV Record, eu não estava trabalhando no jogo, mas estava trabalhando, porque eu tinha coluna no Agora São Paulo. Era o Calçade que estava fazendo o jogo pela Record em 2002. E Palmeiras e Vitória, quando o Palmeiras perde no Barradão e é rebaixado. Eu estava com o meu mais velho, Luca, o meu menor tinha 1 ano e 2 meses quando o Palmeiras tinha acabado, de 1 ano, 2 meses e 1 dia, quando o Palmeiras caiu, 17 de dezembro de 2002, meu menor, então não tinha noção. Mas o mais velho estava com 4 anos e desde quinta-feira ele estava com a camisa do Palmeiras o dia inteiro, todos os dias, e eu sem falar nada. E ao mesmo tempo aquilo me tocava muito, né? E eu estava no escritório lá de casa, escrevendo a coluna, vendo o jogo e escrevendo a coluna, né, para mandar para o jornal para Agora São Paulo. E ele vendo o jogo comigo, vendo o Palmeiras perder, mas não sabia exatamente o que era, né? E ele no meu colo, né? Aí, por sorte, logo depois que acabou o jogo, eu me segurando, para não chamar na frente dele para explicar que estava chorando, ele foi brincar, porque ele ficou vendo o jogo, viu que o Palmeiras perdeu, papai vai perder, eu falei, perdeu, filho. Então ele saiu tal, graças a Deus, e eu comecei, desandei em choro, cara. Eu escrevi o texto chorando pra cacete. Porque eu estava chorando mais por ele do que por mim, porque a vida a gente sabe e tal, e do futebol também, né?
E chorando pra cacete. Escrevi... Não era nem um texto. O texto era, inclusive, um texto meio seco, porque era minuto a minuto, e cada gol ia saindo, eu já tinha feito aquele recurso e faria depois outras vezes. Quando tem Brasileiro 2009, aquela loucura que deu o Flamengo campeão, que eram 4 times brigando e tal... Eu tô fazendo, durante o jogo, eu tô escrevendo minuto a minuto agora, o Palmeiras está eliminado, está rebaixado, agora já estava definido, né? Quer dizer, ainda ia se definir o que ia acontecer, era só o rebaixamento, né? Porque iria para as finais, aquele grande Santos, o Leão seria campeão e tal. Então eu chorei pra cacete. Então assim, e faz parte. E uma das coisas legais que o futebol me deu desde que eu trabalho com ele em 90 é que se eu ficar desesperado em 90, o Palmeiras estava na fila desde 76, quando o primeiro campeonato brasileiro que eu cubro, o Corinthians é campeão brasileiro pela primeira vez. Aí no ano seguinte o São Paulo volta a ser campeão brasileiro. Em 92 o São Paulo ganha a primeira Libertadores e ganha o primeiro Mundial. E eu trabalhando, o Palmeiras não ganhando nada. Tal. Então assim, mas eu fiz amizades com o Tele Santana, com o Nelsinho do Corinthians, com o Neto do Corinthians, com o Ronaldo Giovanelli, que estava ontem com ele na Rádio Bandeirantes. Os caras que até como torcedor ficaram meio assim, viraram meus amigos, colegas. Né? Então, pô, é muito legal de trabalhar com futebol, é isso. Adversários eventuais viram amigos, ou conhecidos, ou gente que a gente torce. Eu não torço pelo Corinthians, mas torço por gente que está no Corinthians. Quando o Corinthians foi bimundial em 2012, eu mandei uma mensagem pro Tite, mandei uma mensagem para o Paulo André, mandei para pessoas que eu gosto do Corinthians. Na hora, pô, eu como palmeirense queria que caísse o estádio, mas como amigo dos caras você fica feliz. O Tele Santana sempre foi um grande ídolo, um grande amigo, feliz. Zete, Cafu, Antônio Carlos, porra, Ronaldo Luiz, Miller, Palhinha, Raí, Macedo, Pintado, quase todos, para não dizer todos daquele do São Paulo, são meus amigos ou eram, ou até depois alguns ficariam. Pô, então eu fiquei feliz por eles, não por São Paulo ter ganho. Então isso é muito legal do futebol. Momentos que eu talvez não saísse na rua de raiva, tem amigos que foram campeões. E agora imagine quando o meu time, com meus amigos, que acabam virando também, é campeão. Aí não tem palavras, né? E eu tive a felicidade, por conta do futebol, também para o meu pai, mas muito por minha conta, ter virado embaixador do centenário do Palmeiras, autor de 9 livros do Palmeiras ou de palmeirenses, inclusive o livro oficial do centenário. Eu dirigi os 3 documentários oficiais do Palmeiras, eu fiz 7 preleções para o elenco, não presencial, mas eu fiz o texto, eu tive a ideia. Eu fui apresentador da festa do centenário do Palmeiras na Praça da Sé, eu apresentei 5 banquetes de aniversário do Palmeiras, eu fui mestre de cerimônias do Allianz Parque. O primeiro evento do Allianz Parque é a exibição do meu primeiro documentário, e eu fui mestre de cerimônias disso aí também. Fui mestre de cerimônias da despedida do Alex e do Zé Roberto no Allianz Parque. Eu só não fui do Ademir da Guia porque eu estava num outro evento de Presidente Prudente, quando ele fez a despedida no Allianz Parque. Cara, não tem mesmo, na história do Palmeiras, e muito possivelmente de outro clube, um jornalista que tenha feito tantas coisas para o Palmeiras, e aí, desculpa falar, de graça. Porque o pessoal fala, você faz essas coisas, você fala que é palmeirense para ganhar dinheiro, para vender DVD e livro. Velho, eu vendo, mas quem me paga é a produtora, é a editora, é o serviço de streaming. Eu nunca cobrei nada do Palmeiras. Minto. Eu cobrei nesse do centenário na Praça da Sé para 10 mil pessoas, porque eu tinha um outro evento para fazer, eu tinha que pagar a multa por não fazer o evento. Então eu pedi para o Palmeiras pagar a multa e só. O resto é tudo na faixa, porque eu também não posso cobrar algo que eu já cubro como jornalista e algo que não tem preço, só tem valor. A coisa que eu mais adoro ser é palmeirense. Por ser palmeirense há 57 anos é que eu sou jornalista há 36 e jornalista esportivo há 33 anos. É o Palmeiras que me fez gostar de futebol, que me fez gostar de jornalismo. Eu aprendi a ler lendo a revista Placar, o Jornal da Tarde, o Folha de São Paulo, pela paixão que eu tenho pelo futebol. Mas a paixão pelo futebol eu tenho por causa do Palmeiras. Então o Palmeiras é a minha vida. Palmeiras, minha vida é você. Aliás, outra coisa que eu fiz, uma campanha para Adidas em 2012, não é o termo meu, mas eu usei, os textos na chuteira e tal. O texto de despedida do Allianz Parque, do Palestritário para o Allianz Parque, sou eu que fiz. Eu só não apresentei junto com o São Marcos o nome oficial de Allianz Parque, porque eu estava de lua de mel. Minha mulher falando assim, não vai, não, claro, lua de mel, né, amor? Mas se pudesse ir um pouquinho mais para frente da lua de mel, tudo bem, para eu ter a honra de anunciar o nome oficial quando Palmeiras, a W Torre e a Allianz fizeram um acordo do naming rights. Mas enfim, não tem outro cara que tenha feito tantas coisas, e aí também, cabotinamente falando, não tem nenhum cara tão ligado a um clube e que faça livros oficiais do Corinthians, documentário do Corinthians eu apareço, ou ajudo a fazer, livro do Atlético Mineiro oficial, livro do Flamengo, livro agora do Zico, que eu estou fazendo a biografia, também dos autores. Então assim, eu tenho um trânsito muito bom. E do Palmeiras é a torcida que mais me cobra, porque é normal, ela quer que, digamos, eu só seja palmeirense. Mas não, é o Palmeiras que me faz ser o que eu sou. Eu tenho como ser humano o direito de ser palmeirense, mas tenho o dever como jornalista de não distorcer pelo Palmeiras, e dá para fazer. Você acha que os 11 jogadores do Palmeiras são palmeirenses? Não.
né? Nos times que caíram parece que ninguém era, até os que eram palmeirenses. Mas enfim, se a gente sempre acha que o juiz torce para outro time, torce para um time, às vezes até para o nosso. E para tentar ser isento, às vezes ele vai contra, que é o meu caso, assumidamente. Eu tento ser imparcial, tento ser isento, tento ser independente, contra o Palmeiras eu sou ainda mais. Que é aquela coisa, se meu filho botar o dedo na tomada, eu vou dar um tapa na orelha dele. Se o teu filho, Gustavo, botar um dedo na tomada, de repente eu vou falar, deixa eu ver se sai choquinho, se o cabelo fica assim. É o teu filho, você cobra mais, você exige mais. E o Palmeiras, por definição, é corneteiro. O termo corneta nasceu no Palestra Itália. O Palmeiras é exigente pra cacete, até por ser o maior campeão do século XX, o maior campeão do Brasil, deixa de lado. Mas é característica nossa, ser exigente. E o pessoal pode exigir de mim. Só que às vezes exige demais. Sobretudo quando fala, Mauro, você não é palmeirense. Aí eu fico puto, porque... Depois de tudo isso aí... Velho, depois de tudo, e mesmo se não tivesse, assim, você pode falar qualquer coisa de mim, pode falar que eu sou um palmeirense de merda, que o meu pai é muito mais palmeirense, é óbvio que é. Meu pai deixou de ser jornalista esportivo de tão palmeirense que ele é. Mas não me diga que eu não sou exatamente o que eu mais sou. E não é que eu sou melhor ou mais do que ninguém, e também menos. É que justamente o que me define é isso. Por que eu digo que eu sou o palmeirense Mauro Betting? Porque primeiro eu sou palmeirense, depois eu sou Mauro Betting. E por que eu falo que eu sou Mauro Betting jornalista? Porque primeiro eu sou Mauro Betting, depois eu sou jornalista. Um dia eu vou me aposentar do jornalismo ou em breve vou me aposentar. Até já deveriam ter me aposentado. Mas eu nunca vou largar o Palmeiras. É o Palmeiras que me trouxe até aqui. É o Palmeiras que me faz viver mais. Claro que eu vou morrer por causa do Palmeiras. Acho que eu perdi cabelo, ganhei peso, não sei o que lá, ganhei olheira por causa do Palmeiras. Mas nos últimos tempos tem sido bem, mas mesmo assim a gente arranja a crise, né? Mas enfim, é o que me une. O que mais me uniu com meu pai não é essa maravilhosa estátua do meu amigo Wilson Iguchi. É exatamente isso aqui, ó. O que mais me une aos meus filhos, mesmo o mais velho que hoje não gosta tanto de futebol e o menor gosta muito e também é jornalista, é o Palmeiras. O que eu mais falei com meu pai foi sobre o Palmeiras. O que eu mais discuto, às vezes brigo com meus filhos, é por causa do Palmeiras. Até o pessoal fala, pô, você pode discutir outras coisas da vida? Sim, da vida sim. Mas o que é mais a minha vida do que o Palmeiras? Fora a família. É o Palmeiras. E não por acaso eu amo o termo família Palmeiras, porque é uma família mesmo. O lugar que eu mais me desentendi como gente é o Palestra Itália e o Allianz Parque. E ali. E a minha casa, a minha vida é o Palmeiras. Realmente, são muitas ligações, né, que o Palmeiras disse pra gente aí. E a gente sabe que essa ligação com o Palmeiras, o bastão, na verdade, foi passado pelo seu pai, que também tinha esse amor pelo Palmeiras, como você mesmo disse, que a discussão de vocês era só o Palmeiras, né? Só o Palmeiras. Então, por ser também uma paixão dele, né, tanto que tem até a frase dele icônica no vestiário do Verdão, né? Que explicar a emoção de ser palmeirense para um palmeirense é desnecessário. E para quem não é impossível. E aí, Mauro, eu sou São Paulino. E eu sei que você é contraditório a essa frase, mas eu queria que você tentasse explicar esse impossível. Excelente. Não, você sabe que outro dia eu quase fui mais uma vez cancelado pela torcida do Palmeiras, eu até lembro direitinho, era um jogo horrível do Palmeiras contra o Atlético Paranaense na arena do Atlético, hoje a Liga Arena. E aí não lembro como é que antes do jogo começar, falaram da frase, ou alguém aí o André Henning, que era o narrador, eu comentando, né, falou, pô, Mauro, tá a frase célebre do seu pai, a frase que esteve no vestiário do Palestra Itália antes da demolição, que tem em 2 lugares do Allianz Parque, inclusive onde tinha também na sala de imprensa que levava o nome do meu pai, a sala foi desmontada e tal, tem na academia, o próprio Abel Ferreira usa muito a frase, gosta muito da frase do meu pai, mas eu peguei e falei, essa frase, na verdade, pode se aplicar a qualquer clube, ou a qualquer paixão. Pronto, o Palmeiras queria me matar. Mas no fundo, velho, é isso que eu falo e é uma questão de vida minha, não é como jornalista, como pessoa. É um amor incondicional. Eu nasci amando meus filhos que não tinham nem nascido, e os amo ainda mais depois que nasceram. Nasci amando meus pais. Nasci amando o Palmeiras. Dos 9 livros de Palmeiras e Palmeirenses, tem um que eu brinco que é um livro de ficção, que é O Dia em que Me Tornei Palmeirense, da Panda Books. Eu falei, esse dia não existe. É o dia do meu nascimento, ou melhor, o dia da minha concepção, me convenhamos, ninguém quer saber detalhes, nem eu, da minha concepção. Então, assim, a minha vida é ser palmeirense, não me imagino outra coisa, né? Então, é uma paixão que você tem, por exemplo, pro seu filho. Eu posso dizer que eu amo mais o meu filho do que você ama o seu filho? Não. Eventualmente pode ter alguém, um observador isento, dizer que sim. Mas é paixão, cara. Então, explicar a emoção de ser torcedor do Dom Pernil Santa Coloma de Andorra, do Coronel Bolognese do Peru, do Manchester City, da Alemanha, que eu também, por ascendência Betting, eu sou bisneto de alemão, como o Zione, eu sou bisneto de italianos, me faz ser o que eu sou. Ah, por que você, por exemplo, eu sou mais italiano do que palmeirense? Talvez porque eu torço pela Palestra Itália.
Se houvesse talvez um Borussia Paulista, talvez eu ficasse na dúvida, mas eu torço pelo Palestra Itália. Mas para dizer isso, que é o seguinte, essa frase pode ser adaptada por todo mundo, porque a frase do meu pai, na verdade, é uma adaptação de São Tomás de Aquino, que ele dizia que explicar a existência de Deus a quem não acredita é impossível. Explicar a existência de Deus a quem acredita é desnecessário. É uma frase que meu pai aprendeu com o grande guru não é uma palavra, mas o grande mentor dele, que foi o padre Donizetti, que hoje é um beatificado pelo Vaticano, em processo até para virar santo, de santificação do padre Donizetti lá de Tambaú, que é a terra do meu pai, que meu pai aprendeu e que usou muito na vida. Meu pai, até numa prova de sociologia, a pergunta era, explica a existência de Deus, era a pergunta. E meu pai respondeu com essa frase e tirou 10, porque é uma frase de Santo Agostinho. Perdão, de São Tomás de Aquino. E aí meu pai passou, aliás, me deu um branco agora, não lembro se é São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho, mas é algum santo. Mas enfim. E meu pai adaptou para o futebol. E tá valendo, velho. Claro que ficou pelo Palmeiras, e eu agradeço muito ao Paulo Nobre, que foi à época vice-presidente, que ouviu meu pai. Exatamente outra coisa que a gente fez, quando meu pai anunciou a assinatura de contrato entre a W Torre e o Palmeiras para a construção da Allianz Parque, foi meu pai que apresentou. Eu também discursei lá, mas foi meu pai que apresentou. E meu pai falou essa frase. E aí o Paulo Nobre ouviu a frase, falou, nossa, que legal, botou no vestiário e a frase pegou, tá inclusive na casa do Paulo Nobre, um pôster gigantesco do Evair nos 4-0 de 93 contra o Corinthians, está lá a frase do meu pai. Então assim, a frase pegou, mas assim, insisto, você pode explicar o fato de ser São Paulino, dela ser Grêmio, que está aqui, do Corinthians exatamente, hoje está difícil explicar, mas não precisa, mas enfim, dela gostar de Fórmula 1, gente, é de cada um. De amar o YouTube, de repente pode ser explicar a emoção de torcer de gostar do Restart, eu acho impossível, mas enfim, de novo deixando o Restart de fora e desnecessário da minha parte. Mas assim, é paixão. Você vai explicar paixão? Não. E realmente é uma emoção enorme para todo mundo. E para nós acabou ficando, meu pai ajudou a também propagar e familiarizar essa frase com a família Palmeiras. Legal. E aí, ainda falando do seu pai, né, e também de você, a gente sabe que você é craque, assim, na escrita, né? Obrigado. E aí, se hoje você pudesse, sei lá, escrever um texto, mandar uma mensagem, vai, mais moderna, pro seu pai, de como tá o andamento da sua vida hoje e principalmente a do Palmeiras, né? Porque são tempos de glória, né, esses últimos 2-3 anos do Palmeiras. Como você se expressaria e também como você acha que ele reagiria? Grande questão, Gustavo. Você sabe que em 2013 eu tinha a ideia de escrever um livro sobre essa trajetória do Palmeiras da Série B, contando para ele como se ele estivesse vivo. O livro acabou não saindo porque eu acabei fazendo um monte de outras coisas e acabou não saindo e eu me segurei porque eu não estava em condição. Você acaba de me dar uma grande ideia, ou como eu brinco, reideia, ou reeditar essa ideia, pode ser. Porque dá para contar, né? Dá para recontar. O que eu contaria agora, mais meio resumidamente, embora adore o textão, é que, Babo, eu misturaria, como eu faço quase sempre, não só com a minha vida, mas a vida de muitas pessoas, é uma coisa que eu gosto de fazer, as pessoas me contam histórias e para eu botar no papel, aliás, tem algumas que eu preciso contar, eu estou devendo, e não só do Palmeiras, né? Eu falaria, Babo, como aliás aconteceu comigo nos textos mais repercutidos da minha vida, e realmente é emocionante, foi um jogo Palmeiras e Libertad, do Paraguai no Pacaembu, Palmeiras horrível, de 2013, Palmeiras ganhou de 1-0, um jogador a menos, tal, um gol cagado, acho que o Wesley chutou mal, a bola bateu no pé do Charles, o Charles chutou de canhota, ele é destro, ele é um jogador com as limitações, e deu 1-0 e tal. E a torcida do Palmeiras aquele dia jogou pra cacete, a torcida jogou mais do que o time, que era um time limitado e tal, e aconteceu uma coisa que me fez o texto também ficar mais assim, com essa repercussão, que na hora que saiu o gol do Palmeiras, eu emocionado ali no Pacaembu, na Rádio Bandeirantes ao lado do Zé Silvério, eu fiz algo que eu fazia sempre. Eu pegava o celular na hora, meu pai não assistia ao jogo, porque ele morria de medo. Ligava para ele e botava o Zé Silvério narrando o gol pro meu pai pelo celular, não pelo rádio, não pela Rádio Bandeirantes. Meu pai ouvia a voz do Silvério pelo celular, o gol. E, cara, na hora que saiu o gol, eu peguei o celular. Na hora que eu fui apertar, ainda estava no turbo dial lá na relação ao meu pai, Babo, né? Aliás, nono eu botava, nono. Na hora que eu fui botar nono, falando sério, eu estava ligando para ele. Isso era maio de 2013, ele tinha morrido em novembro de 2012. Eu falei, cara, não vai dar, né? Mas assim, foi assim, tipo uns 2-3 segundos eu ligando pro meu pai. E eu falei, e aí eu fiz o texto meio que em cima disso, né? E assim, e várias vezes, eu tenho um vídeo meu também gravado agora na final de 2021 da Libertadores lá no Uruguai, Palmeiras e Flamengo, eu estava pelo SBT, estava na cabine do SBT no Estádio Centenário ao lado do Washington, e
Até tem uma edição que bombou aí recentemente na rede social. A minha reação é como se fosse na hora do gol do Davidson. Não é na hora do gol do Davidson, é no apito final. Tá para acabar o jogo, tá lá inclusive nas minhas redes sociais. Tá o... Aliás, eu vou botar esse ano, até para tentar inspirar para a final do Campeonato Brasileiro de 23. Eu boto o celular aqui do lado e começo a gravar o finalzinho do jogo. Para mandar para a família, né? E na hora que eu começo a gravar, porque o meu filho caçula estava na arquibancada no centenário, minha enteada Manuela estava ali também, meu filho estava com a namorada em outro lugar, minha mãe estava desesperada não ouvindo, minha mulher, super palmeirense, estava em São Paulo também, eu estou gravando para eles todos. E na hora que eu estou gravando, eu lembro do meu pai, né? Então, assim, na hora que eu me emociono, eu, tipo assim, olho para cima até e falo, Babo, você tá... Né? Deve estar fazendo festa aí em cima com os palmeirenses, que o Palmeiras está sendo campeão em cima do Flamengo. E assim, em vários momentos eu penso nele, assim, né, como seria falar, e até da nossa vida, né? Até porque na véspera dele morrer, ele já internado na UTI, já falei disso, isso era terça para quarta-feira, foi quando ele conheceu a minha mulher. A minha mulher, ele já sabia, porque era uma paixão que eu tinha desde 84, desde que eu tinha 17 anos, ela tinha 15, mas quando meu pai foi para o hospital, que a gente começou a namorar, e meu pai e minha mulher queria conhecer meu pai. Eu só tinha visto uma vez, em 1985, mas queria ser apresentada como minha namorada, né? E logo depois ser a noiva. Só que meu pai estava tão debilitado que ele se sentiu, não estava em condição de conversar com ela. No dia que ela fez aniversário, 2 meses antes da morte do meu pai ligou para ela. Ela atendeu, alô? Quem é? Eu sou o sogro. Pô, ela ficou super feliz e tal, mas ele estava malzinho, ele estava no hospital. Mas ele fisicamente não estava legal, então ele se sentia meio mal de conversar com ela. Bom, para resumir, ele teve AVC, eles nunca puderam conversar a não ser por telefone. Mas na madrugada anterior à morte dele, o pessoal do Einstein liberou meu pai. Liberou eu, que você podia ter um acompanhante na UTI, e ela. Olha, minha noiva, tá, pô, então fica aí, tudo bem, dá um jeito. E a gente dormiu com ele, do lado. E ela pegou, quando ele chegou no hospital, na UTI, meu pai em coma, né, irreversível, e morreria 26 horas depois, ela pegou a mão do meu pai e falou, Jô, é a Sil, tudo bem? Namorada do Mauro. Não, namorada não, noiva, né? A gente está noivo. A gente já se falou que a gente ficou noivo e tal. Estou aqui com a mão de aliança, pegando a tua mão, só para dizer que eu amo muito seu filho, né? Que a gente vai casar ano que vem. Eu amo muito seus netos, o Luca, o Gabriel. Quando ela fala isso, começou a aumentar o batimento cardíaco do meu pai, em estado irreversível. E a gente viu, né? Então, ele ficou meio assim, na parada e tal, ok? Aí não sei o que lá, ela fala, meus pais gostam muito de você, tal, gostam muito do Mauro e tal. Mas principalmente, o que a gente mais gosta, eu e a Manuela, minha filhinha e tal, é do Palmeiras. A gente é muito palmeirense. Então, assim, isso eu vi. Isso não é... Eu adoro romancear algumas coisas, mas essa aconteceu. Batimentos cardíacos do meu pai em estado irreversível. De alguma maneira ele sentiu que a minha mulher me amava, me ama, né? E ela ama o Palmeiras. Então, assim, explicar certas coisas, usando a frase dele, assim. Então, assim, aí voltando à questão, como é que eu explicaria todo esse tempo do Abel? É muito engraçado, meu pai não conseguia mais ver jogo, de muito tempo. Então, e era muito engraçado, a gente discutia, porque ele não via jogo e mesmo assim cornetava. Falava, pai, como que você corneta, você não está vendo? Então, a gente tinha algumas ideias diferentes sobre o Palmeiras ou sobre futebol também. E o último texto dele é um texto para o livro do São Marcos. Eu tinha escrito o livro do São Marcos, foi a última vez que ele saiu para ver um lançamento, aquele que foi quase 9.000 pessoas no Shopping Dourado. E o último texto é um livro de fotos que meu pai faz o prefácio. E o prefácio é tipo assim, pô, São Marcos, me dá uma força que eu tô aqui no hospital escrevendo o prefácio. Eu mais escrevi, sabia algumas coisas, troquei uma ideia com meu pai. E o livro saiu depois da morte do meu pai. Também é muito foda. E o último texto do meu pai seria para a Folha de São Paulo, como convidado, sobre a queda do Palmeiras. Ligaram da Folha de São Paulo e falou, ô Mauro, você não quer, o teu pai está em condição de escrever um texto se o Palmeiras for rebaixado? Eu falei, ele não está. Acabei de fazer esse prefácio para o livro de fotos do São Marcos, do César Greco. Mas de boa, meu pai não vai voltar depois de 2 meses sem aparecer para falar da queda. Ele não vou... Até porque o texto seria muito mais eu fazendo. Sobre a queda a gente tem opiniões diferentes, então não vou escrever. E aí, só desculpa falar, foi aí que o Clóvis Rossi, querido colega do meu pai, um jornalista respeitabilíssimo, que eu considero muito, escreveu um texto que ele estava largando o Palmeiras e que ele ia torcer para o Barcelona.
E aí eu enlouqueci, eu estava dirigindo a série de filmes do Palmeiras, eu cortei o Clóvis Rossi do filme, fui no Datena falar sobre o rebaixamento do Palmeiras e ainda falar sobre isso. Falei, olha, eu queria só dar um recado pro Clóvis Rossi, que o pessoal da Fox queria me botar no ar com ele. Eu falei, eu não vou botar, não vou falar com esse... Eu só não falei filha da puta, mas pensei que eu quero falar aqui. Porque assim, o meu pai não pôde falar, porque meu pai estava moribundo para morrer como morreria 10 dias depois. Agora o cara que está em boa condição de saúde larga o Palmeiras, eu me sentia como se estivesse largando meu pai, sendo que em vez de meu pai, infelizmente quase morto, desculpa, escrever um texto para falar que a gente ia voltar, o cara fala que se dane o Palmeiras, vou torcer para o Barcelona. Como eu aprendi no catecismo, vai pra puta que eu pariu. Então, assim, isso eu vou falar assim, o Clóvis Rossi é uma pessoa que, assim, ex-jornalista, né? Como jornalista e tal, mas, cara, você não pode ser um ex-torcedor. Por isso que eu falo para todo mundo que quer trabalhar como você, Gustavo, com imprensa e tal, mantenha esse torcedor. Porque quem mais entende de futebol é o torcedor. Né? E se você deixa de ser torcedor em nome do jornalismo, em nome da isenção, vai pra puta que eu pariu. Desculpa, mas eu não acho outra palavra. Concordo. Bom, aí, pra gente fechar esse assunto do seu pai, é muito bom saber de como seria hoje essa relação dele com o Palmeiras, né? Porque... Não, eu acho o seguinte, o meu pai hoje estaria ali de 36, façamos as contas, ele estaria com 80 e... bastante, 87, bom. Ele teria morrido no Palmeiras e River Plate, naquela semifinal de 2020, no Allianz Parque, dos gols anulados, porque esse eu quase morri, né? Até quem não era palmeirense. Exato. O Luiz Alano estava fazendo o jogo pelo SBT, estava comentando, aos 20 do segundo tempo, ele falou, Mauro, você tá bem? Eu falei, não. Nunca se um narrador perguntou pro comentarista, nem jogo de seleção brasileira ou disputa de mundial, se alguém estava bem, eu falei, não, não tô, porque não dava, né? Então, assim, meu pai teria morrido naquele dia. Então, faz parte. Viveu bem. Então, para fechar, a gente queria te dar, assim, fechar esse assunto do seu pai, a gente ainda tem umas coisas para conversar. A gente queria te dar uma lembrancinha de como seria esse encontro dele com o Palmeiras atual, né? Porque ele seria muito feliz. Aqui na bolsa, espero que goste. Puta, cara. Para Mauro Betti com carinho, Gustavo Abdul, Caio D'Ameto, João Pedro Miranda, Lívia Monteiro, Ingrid Silva, Rafael Canassa, Giovana Lameiras, é isso? Projeto Memória 2023, FAPCOM, RTBI, terceiro semestre. Pô. Bom, eu não chorei na morte do meu pai no ar, mas aqui entendam que... E o que é mais legal, essa foto aqui, você sabe, mas quem não sabe, era eu aqui, né? Era eu na Rádio Bandeirantes, no café lá da TV Bandeirantes, é uma foto pro último dia dos pais, penúltimo dia dos pais, né? O último dia dos pais, meu pai já estava mal, de 2011, né? Que é uma foto que eu adoro, a gente tá rindo pro jornal Shopping News, matéria de capa sobre o Dia dos Pais, e era matéria pais e filhos que fazem a mesma coisa e tal. Uma foto que eu adoro, tem uma dessa aqui que eu tô dando beijo na bochecha, não é essa, mas assim, porra. E você sabe que o Abel tem um carinho muito grande pelo meu pai. Não conheceu, a gente tem um respeito profissional e tal, mas ele tem um carinho muito grande pelo meu pai, ele usa a frase sempre inteira. Pô. Tá, aqui ficou demais, gente. E o que é legal, né? Para isso a inteligência artificial, a arte consegue, ficou bárbaro, com o Allianz Parque ao fundo. Nesse telão, tem homenagens pro meu pai, várias vezes aconteceram, né? Pô, velho, não tem imagem melhor que essa aqui, não. Ó, e já vou falar, cara, a gente vai botar aqui, ó. Pô, aqui, bom, enfim, vai estar do lado do... Pô, mas que honra, Marte, nossa. Não, a ideia é maravilhosa, é a execução do caramba, porque, de novo, o que eu falo para todo mundo hoje em dia, por causa de inteligência artificial, por tecnologia, isso aqui é inteligência, e não é artificial, isso é verdadeiro, né? Eu brinco que no meu caso é inteligência artificial é a minha cabeça, meu cabelo, né, minha peruca e tal, e, cara, assim, e tenho certeza que meu pai, pô, ia ser, lá em casa tem um quadro, né? Que é assim, nessa casa não se fala mal de São Marcos, de Filipão, e tem um post-it, assim, e do Abel.
Né? Em casa eu não falo mal, nenhum dos três. Fora, profissionalmente, eu tenho que falar quando eu acho, tá? Eu tenho algumas discordâncias e próprias discrepâncias com o Abel, mas isso aqui, cara... Pô, feliz demais. É uma homenagem a Não, você. pelo amor de Deus, lembrancinha. cara.